A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Galega Eleições 2024, com os candidatos a prefeito da nossa cidade de Blumenau. Esta é uma série de 5 programas de 1 hora, com cada um dos candidatos a prefeito nessas eleições de outubro. Antes de ser um evento político, esse programa se propõe a apresentar de uma maneira um pouco mais descomplicada a história, a trajetória e as propostas e objetivos de cada candidato, caso seja eleito no pleito de outubro, né? Nós procuramos seguir as regras eleitorais, efetuando um sorteio na sequência de apresentação de cada candidato, e o horário de cada um será extremamente igual, né? Caso um candidato até ultrapasse o tempo, o microfone pode ser até desligado para preservar a isonomia entre eles. Para compor essa pauta, nós emitimos um comunicado a algumas associações da cidade, como a CIB, a AMP, o Sintex, o SESCOM, Siduscom, CDL, Cidiloja, CIMEB, a IANV e outros núcleos de entidades, buscando nos colocar à disposição para demandas solicitadas por eles. Algumas responderam e então assim ficou composta a pauta deste bate-papo. Nós esperamos realmente que essa entrevista ajude você a escolher o melhor para a cidade de Blumenau, escolhendo o candidato que apresente as melhores propostas para o futuro da nossa amada cidade. Esse programa você poderá assistir na semana de 3 de novembro, a partir de 3 de setembro, no horário das 10 horas da noite, com reprise no meio-dia. Também pode ser assistido na internet, né, no nosso site, ao vivo, qualquer horário, e é claro, vamos estar lá quando você quiser no YouTube, né? Então começa aqui agora o Galega Eleições 2024, um retrato do futuro da cidade, propostas e compromissos. Pelo sorteio, o primeiro candidato entrevistado será o delegado Egídio Ferrari, que é da coligação do PL, União Brasil, Progressista, Republicano, PRD, PSB, PSDB e Cidadania. Delegado Egídio, obrigado por aceitar esse convite. Eu queria que inicialmente o senhor cumprimentasse todos os nossos telespectadores. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos também que nos acompanham pela TV Galega. É uma grande oportunidade para a gente conversar um pouco, falar sobre a nossa cidade, né? Agora nesse momento tão importante de eleições que estamos iniciando, né? Nessa campanha eleitoral aqui para o município de Blumenau. Show de bola. Candidato, para começar, a ideia nossa aqui é conhecê-lo melhor, né? Então eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, sua história, família, escola que frequentou, trabalhos profissionais, sua ascensão política, seu segundo tentativo, né, para deputado e agora para prefeito, a sua ascensão, os seus cargos e seu envolvimento partidário. Até a sua chegada para ser o candidato a prefeito de Blumenau na próxima gestão. Ótimo. Bom, eu sou Egídio Ferrari, o nome do meu avô, seu Egídio Ferrari. Tenho 42 anos, sou casado com a Rose, desde que eu tinha 18 anos e ela 16. Somos pais de 2 filhos, né? O Bruno Henrique, que completou 16 anos de idade, e a Emanuele, de 9 anos de idade. Nasci no bairro Itopava Norte, na rua 7 de Maio. Ali fui criado pelos meus avós, como disse. É que meus pais, Júlio, eram casados, mas logo que eu nasci, antes dos 3 meses de idade, eles acabaram se separando. Certo. E no momento que eles eram casados, enquanto eram casados, eles moravam no porão da casa dos meus avós, ali na rua 7 de Maio. Então eles se separaram, eu já era cuidado pela minha avó, e assim eu fiquei, né? E fui criado por ela, frequentei a escola Adelaide Stark, que é no finalzinho da rua 7 de Maio mesmo, tem acesso. Depois vim para o Pedro II. Escola municipal, escola estadual? Escola municipal. Do pré, né, na época do pré, até a 8ª série.
Depois vim fazer o nível médio, né, antigo segundo grau, no Pedro II. Tive uma passagem também pelo João Wiedemann, porque o João Wiedemann era um pouco mais perto da minha casa e na época eu não consegui vaga no João Wiedemann, né? Então vim para o centro estudar no Colégio Pedro II. Daí fui um pouco para o João Wiedemann, mas logo retornei ao Pedro II novamente, onde concluí os meus estudos no ensino médio. Mas lá no João Wiedemann foi importantíssima a minha passagem, porque conheci a minha esposa, né? Lá estudava a Rosane, e nos conhecemos e, enfim, dali para frente, logo em seguida, a gente começou a se conhecer melhor, começamos um namoro, né? E hoje somos casados, aí vamos completar 25 anos de matrimônio, junto com a nossa família que a gente construiu. Então, sempre por muita humildade, meu avô era pedreiro de profissão, minha avó dona de casa, o meu avô, o seu Egídio. Então, assim, apesar de pouco estudo, né? Sabia ler e escrever apenas, mas era um homem muito sábio, né? Ele me passava os valores que carrego até hoje comigo, os valores de defender a nossa família, os valores e os princípios morais de ser um bom cidadão, um bom pai de família. E a minha avó, os valores cristãos principalmente. Era uma mulher muito religiosa, uma mulher crente em Deus e que me passava tudo isso, né? Eu costumo lembrar com muito carinho que a minha avó, Dona Érica, foi a pessoa que me ensinou a dobrar os joelhos e orar e rezar e agradecer a Deus. Então tenho muito carinho por eles. Infelizmente os perdi entre 2 e 3 anos, eles acabaram falecendo, a avó com 92 anos, o vô com 89 anos no momento que faleceu. Enfim, então assim tive, né, toda essa criação pelos avós, uma criação rígida, né, porém muito amorosa, muito carinhosa. Imagina ser criado pelos avós. O vô era um pouco mais firme e a minha avó muito mais cuidadosa. Formação alemã? Italiana, Ferrari. Sim. Né? O vô e a avó são descendentes de família italiana. Então aquela família que se reunia aos domingos para falar alto, para comer polenta, né? Para se ter uma ideia, eu fui criado comendo polenta todos os dias. A minha avó precisava, o meu avô gostava muito, ele jantava polenta todos os dias, a avó fazia, né? E não era hoje em dia essa Polentina ou qualquer outra marca pronta não, era, né? Era aquela feita, genuína, na panela, né? Durante algumas horas ali mexendo, enfim. Então assim fui criado e durante meu segundo grau, né, cursando ali o Pedro II, eu comecei a trabalhar também no escritório de advocacia, né, de um advogado que era muito conhecido na época, o Dr. José Zanella. Ele foi meu padrinho de crisma, era um amigo da família, foi meu padrinho. E aí ele me convidou para trabalhar com ele porque eu fiz um curso de datilografia no Senac e logo em seguida fiz o curso de computação, né, na época, para aprender a mexer no Word, no Windows, no Excel. E fiz esse curso e ele me chamou para trabalhar no escritório justamente porque naquele momento estava passando, né, por aquela transição da máquina de escrever para o computador. O próprio fórum estava sendo todo informatizado. O DOS, tinha o DOS. Eu peguei já o Windows direto. Pegou o Windows direto. Ainda não cheguei a fazer o curso do DOS, né, do sistema operacional. Sim. E então fui trabalhar com ele. Aí eu trabalhava com ele e estudava no Pedro II. Mas eu tinha um sonho de ser delegado de polícia. Né? Comecei esse sonho já de adolescente. Esse sonho, Egídio, ele partia de algum ídolo, alguma coisa? Eu lembro muito, né, principalmente dos ensinamentos que tive em casa, de fazer a coisa correta, de cobrar as coisas, né, que realmente as pessoas tenham responsabilidade. E provavelmente através de filmes, não alguém específico, mas até as brincadeiras, né? Eu era sempre o policial, outros colegas que eram ladrão. Então essas brincadeiras todas, eu resolvi que eu gostaria de ser muito policial. E aí eu fui pesquisar quem era o chefe da polícia. Aí descobri que era o delegado de polícia. Eu disse, bom, então eu quero ser policial, mas agora já ser o chefe, né? Quero comandar as unidades. E então falei com o meu padrinho advogado e disse a ele que eu queria fazer o curso de Direito para ser delegado de polícia. Fui fazer o curso. Aí nesse momento, quando entrei na faculdade, na FURB, era uma faculdade, né, um curso caro, um curso, né, que para minha família na época não tínhamos condições de pagar esse curso. Então, além de trabalhar no escritório do meu padrinho, eu fui trabalhar também no Xerox da FURB. Então, fui o garoto do Xerox. Era o esquema que tinha a FURB que trabalhava lá e reduzia da mensalidade? Isso, né? Exatamente. A gente ganhava uma bolsa para trabalhar. Isso mesmo. E aí eu tinha aí praticamente 50% do meu curso pago, trabalhando 4 horas diárias no Xerox da FURB. Eu era o garoto Xerox. Muita gente ainda lembra de mim, os alunos que passaram pela FURB na época. Aí eles, poxa, o rapaz do Xerox virou nosso delegado aí na cidade, né? Eu ouvi muito isso das pessoas que me encontravam. Então, mas essa foi a
a maneira que a gente tinha para poder trabalhar e estudar, né, e concluir aquilo que a gente gostaria, que era o meu sonho de me tornar delegado de polícia. E assim eu fiz. Mas demandava, inclusive, muita vontade para fazer isso aí, né? Tinha que correr atrás. Vontade e determinação, né? Eu saía de casa muito cedo, antes das 7 da manhã, e chegava em casa mais ou menos 10h30, 10h40. Isso eu me lembro com muito carinho, que desde o momento que eu saía de casa, minha avó estava acordada, ela acordava muito cedo, até para fazer a marmita do vô. O vô levava, né, a comida, o almoço para o seu trabalho. E à noite era impressionante, eu chegava depois das 10, 10h30, e ela ainda estava acordada, muitas vezes dormindo sobre o braço, assim, sobre a mão, na mesa, e eu dizia, vó, vai deitar. Ela disse, agora eu vou, você chegou. Agora eu vou descansar. Então eu tive essa criação, como disse, rígida, por um lado, né, com princípios, com valores bem definidos, inegociáveis, mas com muito carinho, muito amor, né, principalmente da avó. E nesse seio familiar também tem a minha tia Marlene, que era a filha mais velha, né, de 6 filhos que meus avós tiveram. A Marlene Ferrari é a mais velha e ela nunca casou, ela nunca saiu de casa. Então ela também comandava ali, né, a estrutura familiar, ajudava principalmente na questão financeira, trabalhando, trazendo recursos para casa, fazendo essa gestão familiar e também sendo, né, mais uma mãe que tive muito presente, né, com bastante carinho, bastante responsabilidade ali. Então assim que o Egídio, né, foi criando sua personalidade muito bem definida e eu tracei sempre muitos objetivos, né, que foi fazer a faculdade. Me formei em 2006. 2006. Ali já fiz o primeiro concurso para delegado de polícia que teve em Santa Catarina. Passou? Não fui aprovado em 2006. 2007 abri um concurso no Paraná para delegado de polícia. Você era bom aluno? Você era aquele aluno que tirava muito boa nota na época? Na faculdade? Não, na faculdade, nos teus... Eu fui sim. No ensino médio, digamos, não era o maior exemplo, né? Mas eu tirava as notas para ser aprovado. E na faculdade me dediquei muito porque eu já tinha um objetivo. Sim. E eu sabia que era um concurso muito disputado, muito grande. E então, aí em 2006 me formei, em 2007 fiz um concurso para o Paraná, para delegado de polícia também. Não fui aprovado, né? Por isso que digo, quando as pessoas olham assim, poxa, já foi aprovado num concurso tão difícil, mas para ser aprovado uma vez a gente é reprovado outras tantas, né? Isso que dá muitas vezes a força, a determinação para a gente continuar. Verdade. E aí em 2008 abri um novo concurso em Santa Catarina, ali sim, né? Muito preparado, muito determinado, fui aprovado, né? E entrei na Polícia Civil. Fui fazer academia de polícia em Florianópolis, e onde levei minha família, nunca abri mão, né? Eu digo que me mudei para Florianópolis para fazer academia de polícia, mais ou menos 8 meses de curso, levando minha esposa, levando o Bruno Henrique, meu filho, ainda muito pequeno, né? Que ele nasceu em 2008, e 2 cachorros e uma planta, né? Todas dentro do caminhão. A gente fez a mudança, morou lá, e de lá eu fui já delegado, né? Já fez a gente chega já como delegado para fazer o curso de formação lá na Cadepol, e aí dali a gente escolhe a vaga depois no final do curso, e aí abriu uma vaga só no meio oeste para o oeste, não tinha vagas para cá. Fui para Curitibanos, aí fui trabalhar em Curitibanos, né? Minha primeira lotação, e com muito feliz, com muita determinação. Aí eu chego em Curitibanos e apresento o meu cartão de visita, gosto de citar isso, que foi uma grande operação, uma das maiores até então feitas pela Polícia Civil de combate à corrupção. Eu tive uma denúncia em que havia desvio de dinheiro, desvio de recursos públicos na Câmara de Vereadores, feitas na época pelo atual presidente, vice-presidente, e fiz toda a investigação sozinho, eu e um escrivão, né? Nós não tínhamos uma grande equipe, nem especializada. Fizemos todos os levantamentos sozinhos, conversando com o juiz, com o promotor, pedi os mandados, né? Eu mesmo abordei o presidente da Câmara de Vereadores no centro da cidade, na rua principal de Curitibanos, o algemei e levei para a cadeia, para a delegacia. Ele ficou preso e foi condenado a mais de 60 anos por peculato, né? Que é a apropriação de recursos públicos. Sim. Então ali, como disse, apresentei meu cartão de visitas para a polícia, né? E comecei a me tornar conhecido por esse trabalho, né? Que sempre fiz com muita dedicação. Depois vim trabalhar em Gaspar, né? Me surgiu uma oportunidade de transferência, não tinha vagas ainda para Blumenau, vim trabalhar em Gaspar. Ali também participei de diversos casos de repercussão até nacional, inclusive um sequestro de uma criança, né? Que deu a maior repercussão. E em 2016
eu vim trabalhar em Blumenau. Aí vim para chefiar a unidade especializada no combate ao tráfico de drogas, roubo a banco, sequestros, organizações criminosas. Tudo isso eu vim aqui, e a divisão de homicídios também. Tudo isso vim chefiar, vim trabalhar em Blumenau. Cheguei ao cargo de delegado regional também em 2018, né? A questão administrativa com uma gestão da maior região da Polícia Civil, né, de Santa Catarina, é a nossa região. Sim, sim. Enfim, então tudo isso com essa experiência vinha acontecendo. E com isso, né, essa estrutura familiar bem definida, a minha profissão, né, que amo exercer também com muito afinco. Em 2021, eu fui removido da cidade de Blumenau e aí me acendeu o veio político. Foi ali. Né? Eu até então não havia sido ainda... Convite de alguém? Eu tinha... Havia, né? Existido anteriormente alguns convites para me filiar, mas eu estava muito focado sempre na minha profissão e não aceitei. Mas em 2021, com essa remoção, sabe? Precisei sair da cidade. Aí eu pensei, poxa, o que está acontecendo, né? E aí me responderam, o delegado-geral na época, ele me disse, olha, isso aí é uma decisão política, né? Talvez mexesse com quem não devia, talvez estava incomodando alguém que não deveria, né? Essas foram as palavras meio no ar, talvez ele não queria me dizer exatamente o que estava acontecendo, mas naquele momento, essa minha indignação, teve até uma comoção popular bem grande no município, né? Para que eu estaria saindo daqui. E aí com isso eu despertei para a política. Eu disse, poxa, se a política, né, é utilizada para decidir a vida das pessoas dessa forma, então ano que vem eu vou ser candidato. Né? Então era 2021, bem no início do ano, março, e 2022 eu resolvi ser candidato. E pô, Deus quis já que fosse que já na primeira oportunidade fui eleito, fui o deputado mais votado da cidade de Blumenau. Né, com quase 23 mil votos aqui no município, cheguei à Assembleia Legislativa, onde atualmente estou no meu mandato de deputado estadual. Né? Então, assim, muita serenidade, muita seriedade, sem dever nada para ninguém, sabe? Com responsabilidade e mostrando para as pessoas que eu quero fazer o que sempre fiz na polícia, fazer na política. Né? Com essa responsabilidade, eu sempre digo, né, com muita seriedade também, que a minha mesa na delegacia e a minha mesa hoje, como deputado estadual na política, ela não tem gaveta porque eu não tenho nada para guardar. E ela não tem tapete porque eu não tenho nada para esconder. Então isso eu sempre afirmo, né, de verdade assim, para as pessoas, porque é assim que eu faço. Né? Então as nossas conversas de articulações políticas sempre são feitas num ambiente, sem problema algum, conversas republicanas. E assim foi inclusive para a nossa coligação. Quando a gente conseguiu montar uma coligação ampla, a maior coligação aqui da nossa cidade, foram conversas, todas elas com pessoas que se dispuseram a apoiar o nosso projeto e também a cumprir aqueles valores e princípios que eu não abro mão. Como disse, aprendi com meu avô, são valores inegociáveis. Então, dessa forma, as pessoas vieram apoiar sem nenhuma promessa de cargo, sem nenhuma promessa, né, de nada além de bons projetos para a nossa cidade de Blumenau. Foi assim que a gente construiu agora essa coligação e assim que a gente vai trabalhar. Na nossa eleição, para ganhar essa eleição municipal, né, e se Deus quiser, a partir do ano que vem, governando e cuidando da nossa cidade. Candidato delegado Egídio, só para finalizar essa parte meio que histórica, algum caso, sabe aquela coisa do perigo de ser delegado? Você participou de casos assim, tiroteios e coisas desse gênero em uma escala? Teve muito medo? A família, por exemplo? Como é que... Olha, Júlio, medo nunca passou no meu vocabulário, né? Porque a gente tem muito definido. Mas eu fui sempre extremamente profissional e com muito treinamento. A minha equipe, né, quando a gente saía para cumprir uma missão, eu sempre dizia, a nossa principal obrigação é voltar para casa, né? Todo mundo. Então, com muita segurança, muita dedicação, a gente assim sempre fez. Por isso que eu trato o bandido como tem que ser tratado, né? Com firmeza, com responsabilidade. E passei sim por diversas ações, né? Uma foi o sequestro que citei, no município de Ilhota, foi sequestrado, era delegado em Gaspar que respondia por Ilhota. No momento que a gente invadiu o cativeiro, houve troca de tiros com os criminosos, 2 foram mortos e o menino foi resgatado por nós de dentro do cativeiro, lá no município de Penha, e entregue depois à família. Né? Logo, outros casos de roubos a banco, principalmente também,
né, com trocas de tiros com a nossa equipe policial lá de Gaspar, comigo à frente, com a equipe, em que criminosos foram mortos, baleados pela nossa equipe, mas como falei, é sempre no cumprimento do dever. Eu tenho, né, a responsabilidade e como agente do Estado a proteger as pessoas, proteger as vítimas, né? Então aquele bandido que está disposto a trocar tiro para matar, ele também tem que saber que tá perigo a morrer, né? E assim, graças a Deus, sempre foi a outra parte que levou o pior. A nossa equipe voltou para casa, voltou para as nossas famílias, a gente cumpriu o nosso dever, né? Agora, claro que a grande maioria dos criminosos que foram presos por nós, depois das investigações, eles concordaram, enfim, né? Obedeceram às ordens, foram presos e a lei foi cumprida. Dessa forma, né? Foram para a cadeia, para penitenciária, enfim, depois condenados e cumpriram as suas penas. Legal demais. Falando um pouco sobre as questões básicas, as carências da população, né, delegado? Saúde e educação sempre são a maior demanda de uma prefeitura, sejam nas suas atribuições, sejam em parcerias com o governo estadual e federal, questão de hospitais, escolas, ensino fundamental, vaga de creche, problema recorrente. O seu plano de governo, quais são as ações pretendidas para essas demandas? Ótimo. Saúde e educação citados são fundamentais, né? Até porque o trabalhador ele precisa, né, para ter condições de ir disposto e poder trabalhar, produzir para a sua empresa, ele precisa, por exemplo, ter uma creche para deixar o seu filho, precisa ter um posto de saúde para, se ficar doente, ele ou alguém da sua família, ser bem atendido, né? E nesse sentido a gente vai sim aumentar o número de creches, seja com creches públicas ou até mesmo na questão da compra de vagas em creches privadas, e aumentar e melhorar o atendimento dos postos de saúde. Isso é primordial. Saúde e educação são temas também do próximo bloco, aqui com o delegado Egídio. Não sai daí, a gente volta já. A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.